queria primeiramente agradecer a Célia, a Ana pelo convite. Um prazer incrível estar aqui com vocês. Espero, super feliz de ver tantas mulheres interessadas em falar de precificação. Nem sempre é um assunto tão divertido. Eu amo. Então, espero passar um pouco desse amor por números e por estratégias para vocês. Então, a gente vai falar sobre preço, mas vamos falar sobre muito mais do que isso. E a ideia é realmente a gente conseguir ter uma visão do nosso negócio, se a gente está ganhando ou está perdendo dinheiro. Muitas vezes a gente nem sabe responder essa pergunta. Então, esse é um pouquinho do que a gente vai discutir hoje. E aí, vou contar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Larissa Mota. Prazer. Como a Célia comentou, minha carreira é em marketing. Comecei estudando marketing na SPM. Fui para os Estados Unidos estudar empreendedorismo. Fiz um MBA em empreendedorismo na Babson. E esse foi um momento onde eu fui trabalhar na Johnson & Johnson. E descobri, no projeto que eu fiz com eles, que eu não sabia nada de preço e que a Johnson & Johnson sabia pouco de preço. E o projeto que eu peguei na mão, a gente estava perdendo muito dinheiro. Foi aí que eu falei, nossa, esse é um assunto que eu preciso entender mais, preciso me informar. E percebi que muito profissional de marketing e muitos empresários não têm esse conhecimento tão importante. Aí eu fui trabalhar na Simon Kucher & Partners, que é considerada a maior consultoria de precificação do mundo, é uma consultoria alemã. Fiquei com eles alguns anos lá nos Estados Unidos. E depois resolvi voltar para a indústria da beleza, que é a minha grande paixão. Eu trabalho hoje com perfumes, minha startup é em perfumes. Mas eu cuidava de toda a parte de desenvolvimento de produto e estratégia para a Mary Kay e acabei fazendo toda a estratégia de precificação para a entrada deles na Colômbia e no Peru. Isso há 2 anos atrás. E hoje estou com a AMI, que é a minha marca, a gente lança no mês que vem. Quem quiser olhar o Instagram, a gente já está com o Instagram. Mas a ideia é uma marca muito diferenciada, direct to consumer, de perfumes, para a gente mudar a história da perfumaria no Brasil. Mas depois a gente fala disso num outro momento. Muito bem. O que eu queria que a gente se atentasse aqui é o seguinte: o seu negócio pode estar vendendo bem, mas a gente precisa administrar direito, gerenciar bem o negócio, porque não só porque você está vendendo bem quer dizer que você está fazendo dinheiro. São duas coisas separadas, e se a gente não acompanha, a gente não consegue nem responder se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro com o nosso negócio. Então, eu queria aproveitar essa meia horinha que a gente tem juntos para passar em 4 pontos principais. O primeiro é: o foco do seu negócio tem que ser lucratividade. É o motivo pelo qual ele existe. Então, para isso, a gente precisa entender os custos. Você não tem nem como entender se você tem lucro ou não, se você não entender os seus custos. Entendendo os custos, o próximo passo é a gente olhar preço. E entender se a gente está precificando corretamente ou a gente está, como a gente brinca, falando, deixando dinheiro na mesa, onde você tem um produto com alto valor, podia estar cobrando mais, está cobrando pouco, às vezes por falta, por medo até de precificar corretamente, e poderia estar tendo um resultado muito melhor. E, por último, a gente vai conversar um pouquinho sobre promoções de preço, porque esse é outro lugar onde muita gente perde muito dinheiro sem nem saber. Porque, de novo, não é porque você está vendendo mais que você está ganhando mais. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de lucro. Né? Lembrando que a gente conversou, lucro é o motivo pelo qual a sua empresa existe. Lucro nada mais é do que terminar o mês com resultado positivo. Está entrando mais do que está saindo, então você está tendo lucro. Né? O ideal é uma parte desse lucro depois você reverter para a empresa, isso vai te ajudar a crescer, isso vai te dar velocidade para crescer, e a outra parte você também conseguir melhorar a sua qualidade de vida, ter ganhos maiores e também aproveitar do resultado que você está tendo. Mas, no final, é uma continha simples, certo? Minhas vendas, menos meus custos, são o meu lucro, são o lucro de vocês. E aí vem justamente, acompanhar as vendas é fácil. É mais fácil a gente entender para quem a gente está vendendo, quanto a gente está vendendo, qual é o preço. Acompanhar os custos é um pouco mais difícil. E aí vem, acho que é uma das maiores dicas, ou um dos maiores conselhos que eu dou para vocês. Se organizem e administrem os seus custos. Acompanhem os custos que você tem no seu negócio. Se você não souber os custos, você não consegue dizer se você está ganhando, se você está perdendo dinheiro. Uma coisa, por exemplo, dependendo do seu negócio, é muito difícil e é necessário, é separar o dinheiro da sua vida pessoal do seu negócio. Então, para você poder acompanhar os custos de uma forma correta, eles têm que estar sendo administrados diferentes. Né? Por exemplo, se você faz bolo, você não pode comprar a farinha e os mantimentos para fazer o bolo junto com a sua compra do mês. Ou você tem que achar uma forma de conseguir separar isso, senão você não consegue mensurar, de fato, o quanto o seu produto custa e tomar as decisões corretas. Né? E aí eu perguntaria aqui para vocês agora, quem diz com confiança que conhece os custos que tem no próprio negócio?
que foi o que eu imaginei. E, não se surpreendam, tá? Mesmo em grandes empresas, em tudo isso, tem muita gente que não sabe isso a fundo e o dia a dia toma a gente. Então, a dica que eu daria para vocês é: encontrem uma forma prática, simples. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, mas de conseguir mapear os custos que você está tendo para, no mínimo, fazer essa conta. Total que está entrando, total que está saindo e quanto sobra. Tá ok? Por que é tão difícil mapear os custos? Gente, a gente tem uma infinidade de custos, né? Venda, geralmente, você tem alguns canais de venda, alguns clientes principais, mas custos a gente está falando desde ingredientes e insumos para você produzir o seu negócio ou para você poder entregar o seu serviço. A gente está falando de aluguel, de conta de luz, de conta de água. A gente está falando de impostos, de comissões de venda, do seu frete, seja correio ou não, do custo de internet, se você tem funcionário, se você terceiriza a mão de obra, até o custo da maquininha do cartão de crédito, quanto você perde, né? Você paga para o cartão para poder vender por cartão, inclusive perda de material, que é uma coisa que muita gente nem acompanha. Né? Comprei 1 quilo de farinha para fazer no exemplo do bolo lá, caiu metade do pacote no chão, aquilo é custo. Entendeu? Será que eu acompanho isso? Ou será que, de repente, né, se isso acontece com muita frequência, faz parte da produção perder esse material? Então, é muita coisa, mas, de novo, a dica aqui é conseguir simplificar ao máximo, é acompanhar da forma mais prática para vocês, mas sabendo que existem 2 tipos de custo. Todo mundo aqui conhece custo variável e custo fixo? Legal. Então, vou só repassar rapidinho, mas a ideia é essa. O custo variável você só tem se você vendeu ou se você produziu. Então, um exemplo do imposto. Fiz uma venda, emiti uma nota fiscal, eu tenho imposto sobre aquilo, eu só tenho aquele custo se eu fizer a venda. Ou, no caso do bolo, eu só vou ter esse custo se eu realmente fizer o bolo. Se eu não estiver vendendo, se eu tiver estoque de bolo, eu não vou precisar gastar com os insumos para fazer o bolo. E o custo fixo é aquele custo que não importa se você está vendendo ou não está vendendo, se o que está acontecendo com a sua empresa, com o seu negócio nesse momento, você tem esses custos. Né? Então, o aluguel é um exemplo, o contador é outro. Então, é legal a gente saber separar um e do outro, porque isso faz com que a gente tome melhores decisões no dia a dia. Bom, a gente conhece o nosso custo. Agora, a gente já consegue dizer um pouco mais se está sobrando ou se não está sobrando. O outro ponto era entender as vendas, certo? Qual que é o principal impacto que a gente tem, a principal variável que a gente tem quando a gente fala de vendas? É o preço. E aqui que eu queria chamar a atenção, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que se pode fazer quando precificar. E o maior ponto que eu trago para vocês, que é um ponto que não sei quantos de vocês já ouviram falar disso, mas é a ideia de que o seu preço ele tem que refletir o valor do seu produto. Então, esse é um entendimento que, se vocês conseguirem chegar nesse ponto, é o ideal. Onde você entende o que eu estou oferecendo para o meu consumidor, para a minha cliente, o preço que eu estou colocando é o sinal adequado do valor que eu estou transmitindo? Né? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, dependendo do produto que você vai comprar, um absorvente. Você vai comprar um absorvente no supermercado. Se ele custar 50 centavos o pacote, vocês comprariam? Quem vai ficar com medo de acontecer alguma coisa errada com o produto no meio do caminho? Então, existe um ponto de que um preço barato demais ele compromete a credibilidade do produto. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês da Johnson era esse. A Johnson, na Colômbia, comprava tão barato, fazia uma estratégia de promoção tão agressiva na Colômbia, que o consumidor chegava na gôndola, ia comprar e falava, não vou me arriscar com essa marca, que não era a marca líder de mercado. E tem o outro lado, né? Se você cobrar, que é o lado que a gente sabe, se estiver muito caro, o cliente não vende. Mas vocês já pararam para pensar que, por exemplo, reduzir 50% no seu custo pode ser mais difícil do que você aumentar 50% no seu preço? E o impacto deles, às vezes, se você aumentar 50% no seu preço, você não vai necessariamente vender menos. Se ele é um produto de valor, se ele está adequado, se isso vai adequar ele ao valor que você oferece, e você pode impactar muito a sua lucratividade. Então, aqui é essa a ideia do valor, de entender que o preço é a maior alavanca de resultado. Você não deve precificar acima do que é o valor do seu produto, mas, se você precificar abaixo, você está tendo um resultado menor que você poderia ter. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas eu queria trazer uma frase muito bacana do Peter Drucker, que é considerado o pai dos conceitos modernos de administração, e ele diz que os clientes não compram produtos, eles compram os benefícios que esses produtos entregam. E acho que aí fica um pouco mais fácil da gente entender essa ideia de valor.
E casa, não sei quem estava aqui na palestra do Marcelo agora há pouco, mas casa muito com o que ele estava falando do job to be done, da forma diferente de olhar o produto. Isso é o valor, isso é o benefício. O que você está entregando que vai além do óbvio do seu produto e que você consegue transformar em valor. E se você realmente está transformando em valor, você consegue precificar adequadamente. É uma troca. Hoje, quando a gente fala em preço, existem 3 formas principais de se precificar. Eu imagino que vocês devem estar usando uma delas. Então, a primeira é o preço baseado em custo. Essa é a mais antiga, o que a maioria das pessoas faz, que hoje a gente já evoluiu bastante disso. Mas, para você fazer um preço baseado em custo, qual que é a ideia? Você sabe o seu custo, você coloca uma margem em cima desse custo e define o seu preço. Para isso, primeiro, você precisa saber seu custo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso aqui é muito usado para empresas que estão olhando para dentro. Você não está considerando o mercado, você não está considerando o seu consumidor, você não está considerando nada, você está considerando só o seu custo e quanto você quer ganhar, ou acha que pode ganhar em cima disso. E faz mais sentido, talvez, para empresas que tenham produtos, porque o preço do produto é muito óbvio, é muito claro. Por exemplo, quem só compra e vende. Comprei uma caneta por 8, vou vender por 10. Fica uma conta fácil de fazer. Ou para quem trabalha com serviços, como, por exemplo, tem um salão, contratei a manicure, o preço dela é tanto, eu vou comprar da cliente tanto. Então, ele é muito simples, mas ele só ele tem uma visão interna, muito para dentro. Preço baseado na concorrência. Você já começa a abrir um pouco mais, você já começa a entender como é que o mercado opera. Na verdade, o que você faz? Um mapeamento de quem são seus concorrentes, quais produtos ou serviços eles têm parecido com os seus e quanto eles cobram. E aí você vai fazer um julgamento de meu produto é melhor ou meu produto é pior, eu acho que eu devo estar no mesmo preço, devo estar acima ou devo estar abaixo. Então, aqui você já sofistica um pouquinho mais, mas você assume que o seu concorrente está precificando correto. E aqui fica muito fácil fazer isso ou usar isso quando o seu produto é muito igual ao do concorrente. Quando você traz alguma coisa que é completamente diferente, então, por exemplo, sei lá, mesmo que seja um pão, mas você vai trazer um pão que é orgânico, que é de uma farinha diferenciada, que tem uma questão de sustentabilidade, você já vai ter, com certeza, muito menos concorrentes para se equiparar. E aí, se você usar essa estratégia e comparar com o pão da padaria, você, com certeza, vai estar precificando errado o seu produto. Então, ele tem limitações, que são resolvidas um pouquinho mais nesse terceiro ponto, que é você precificar baseado na percepção de valor do seu cliente. Que, gente, é muito simples. Aqui você só está dizendo, vai conversar com o seu cliente. Mostra o produto, conversa com ele, tenta entender da boca dele quais são os benefícios que ele vê no seu produto, não só o que você acha que o seu produto tem. Você pode se surpreender de perceber que ele valoriza muito mais do que você acha, você pode se surpreender de perceber que muita coisa que você acha que é especial ele não valoriza e não está disposto a pagar mais, e isso vai te dar uma direção de como você mapeia o seu preço, por exemplo, versus a concorrência. Porque nem sempre é fácil dizer, e aí, precifico um pouco acima, um pouco abaixo da concorrência. E, como a gente falou, se o seu produto for completamente diferente, você fica mais no escuro ainda, porque aí você nem tem uma referência por onde partir. Então, ela é e não é, porque, por exemplo, hoje, tudo que a gente fala de startups vai conversar com o consumidor. Você está montando o seu negócio, vai conversar com o consumidor. Nessa conversa, é claro que você tem que ter uma sensibilidade para entender o que ele está falando, mas tem algumas formas específicas que você pode perguntar e colher isso. Eu não trouxe esse slide aqui, mas, já que você perguntou, acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, tem uma forma que, só com essa pergunta, consegue te dar muita luz. Então, por exemplo, você apresenta o seu produto e aí pergunta para ele 4 perguntinhas. Quanto é tão barato que você não compraria, porque você questionaria a qualidade desse produto? Quanto é um preço justo, ou um preço que, se eu te falar que é esse preço, você compraria na hora, você nem pensaria 2 vezes? Quanto é um preço que começa a ficar caro, mas você compraria? E qual é o preço que é tão caro que você nem consideraria comprar? Então, o preço mais barato, você sabe, não posso chegar perto dele, porque ele não vai comprar. Vamos dar um exemplo do pão. O pão artesanal. Se custar R$2, faz de conta que a pessoa fala, não, eu vou questionar se realmente isso aqui é orgânico, não é orgânico, é especial, eu não vou comprar. Mas, se for R$20, também não vou pagar R$20 nesse pão. Aí ela vai te dizer que talvez um preço, se você me disser que é R$6, eu compro na hora. Mas, se for 10, eu vou pensar se eu compro ou se eu não compro. Eu considero caro, mas eu acho que faz sentido. Então, já pelo menos você consegue trazer o seu preço para ser entre R$6 e R$10. Fez sentido, gente? É difícil falar isso sem slide. Fez? Mas é uma pergunta super simples,
que já consegue te dar muita direção de onde você quer chegar. E aí você cruza, quero ter um produto mais premium, quero ter um produto que eu vou vender mais volume, e aí você precifica mais perto do para baixo ou para cima. Legal. Aqui eu teria 2 pontos para fazer. O primeiro é o que a gente chama de ancoragem. Quando você for falar de preço com o seu consumidor, sempre faz algum tipo de ancoragem. O que é uma ancoragem, por exemplo? No caso do pão, você perguntar, você lembra quanto você paga no pão? Quanto é o pão que você paga na padaria ou o pão que você compra no supermercado? Porque, a partir do momento que ele lembra que no pão do supermercado, que não é artesanal, que não é nada, ele paga R$6, não faz sentido ele falar que ele pagaria no seu 6. Então, a ancoragem já ajuda. Se você não tiver uma ancoragem para fazer que seja, por exemplo, outro produto de educação, pode ser algo que traga, que seja equivalente àquilo. Vou chutar, tá? Falar besteira, mas a academia. Entendeu? Quanto ele gasta na academia, quanto ele valoriza a academia, se ele pode pagar pela academia, será que ele não consegue ancorar isso num valor que seja próximo da educação? Ou achar alguma outra coisa. Exato. Pelo menos para ele, naquele momento, estar consciente de quanto ele paga nas coisas. Entendeu? Esse é um ponto. O outro ponto é, não pergunta para ele se esse, R$100 esse produto, está barato ou está caro. Você não pergunta para ele, você não dá um preço no valor dele, você só vai perguntar para você. No meu curso, o que é tão barato que você não compraria porque você ia duvidar da qualidade do curso? O que é tão caro que você nem consideraria ler aqui o que ele faz porque você já sabe que não cabe no seu bolso? O que se eu falar que custa, você compra na hora? E quanto é caro, você acha caro, mas você ainda compraria, você acha que vale a pena? Então, não dá o número, entendeu? Quando você colhe isso, é diferente se depois disso você testa. Ah, tá bom, mas e se for R$100? E se for 200? Mas ele já ancorou no como ele faz o processamento do que ele considera caro ou barato na mente dele. Entendeu? Se a gente coloca na frente do consumidor já uma pergunta direta de preço, ele fica muito sensível ao preço. Ele fica muito racional. E você não quer ele racional porque não é a realidade, não é como ele toma a decisão. Fez sentido? Ah, a gente vai falar disso. Legal. Boa pergunta. E aqui, só para concluir, então, os 3 tipos de preços que a gente estava falando. Qual seria a minha dica para vocês? Usar o seu custo como uma baliza para qual é o preço mínimo que você deveria cobrar. Se você estiver cobrando menos do que isso, você está perdendo dinheiro a cada venda que você faz. Usar o preço da concorrência para você ter um direcionamento, sempre levando em conta do tipo quanto realmente o consumidor, na hora que está fazendo a decisão de compra do seu produto, está comparando você com outro produto ou não. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Se você vai no supermercado, você tem uma gôndola cheia de todos os produtos. É inevitável, é do ser humano. Você vai comparar, vai ver. Mesmo que você tenha a sua marca de preferência, você bate o canto do olho para ver quanto custam as outras. Agora, por exemplo, na Mary Kay, que a gente discutia muito isso lá dentro, a hora que você tem uma revendedora sentada na sua frente, mostrando só aquilo, até que ponto você está comparando com o preço da Natura do Boticário? Você só está comparando se você acabou de comprar um batom da outra marca e sabe exatamente quanto você pagou por ele. Então, é importante a gente saber, para a gente não fazer um preço muito baseado na concorrência, quando o consumidor pode nem estar olhando a concorrência no momento de fazer a decisão de compra. Então, por isso que a percepção de valor te ajuda a fazer a finalizar o preço, fazer a decisão final de quanto você cobra. Certo. Excelente pergunta. Mas é uma pergunta que eu voltaria para você. Quanto você acha que vale a sua hora? Quanto é que você quer ganhar? O que é justo? Se você fosse contratar alguém para fazer serviço para você, qual é o salário que você teria que pagar? Mas, por exemplo, para quem trabalha com serviço, principalmente desse tipo, por isso que isso é essencial, por isso que eu quis trazer isso. Porque isso aqui a gente acaba fazendo empiricamente. Ou olha custo, ou olha concorrência, mas muitas vezes a gente não tem a concorrência para olhar, e muitas vezes não faz sentido olhar a concorrência, que é o seu caso. Você teria que conseguir conversar com potenciais clientes e entender quanto eles estão dispostos a pagar no seu serviço. E aí você tem 2 formas de fazer isso. Seja calcular quanto deveria ser o seu custo hora e considerar como preço. Então, se eu estou fazendo um serviço que vai tomar 10 horas do meu tempo, e eu acho que o meu custo hora é X, ou amanhã, se eu tiver que contratar alguém para me ajudar, o custo dela vai ser esse, colocar isso como custo. Então, eu sei que se eu cobrar abaixo disso, eu estou perdendo dinheiro, eu não estou fazendo. Se você ainda está sozinha, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade aí, imaginando o quê? Imaginando que o volume que você vai vender. Vou cobrar um pouco menos para, em vez de vender um projeto, vender 3. Mas sabendo que ele pode entrar ou que ele não pode entrar. Fez sentido?
não é tão óbvio assim, mas assim, quando é Prolabore, não é uma coisa tão... Você pode pensar como um custo, mas no final do dia ele não é, porque se você não vendeu nenhum projeto, você não tem esse custo para pagar. Se você tiver um funcionário, você tem esse custo para pagar. A minha sugestão para você seria essa. Se você tivesse que contratar alguém agora, se você tiver tanto serviço que você não consegue dar conta, se você tiver que trazer alguém para fazer o que você está fazendo, quanto você teria que pagar? Então, esse é o mínimo que você pode ganhar. Porque aí, conforme você vai... Porque você vai ter que administrar a sua demanda, certo? Se você tiver muito serviço e você não quiser contratar alguém, não quiser ter uma equipe grande, você pode aumentar o seu preço para não ter tanta gente entrando e você conseguir continuar dando conta, ganhando mais e dando conta da quantidade de projetos que você tem. Então, isso vai ser uma coisa que constantemente você vai estar olhando. Mas essa referência, acho que para todo mundo que tem serviços parecidos, essa referência do se eu tiver que montar um time, quanto custa, ele te direciona qual é o mínimo que você deveria considerar como custo. Mas não é efetivamente custo, porque, no pior dos cenários, você não teve que fazer aquele pagamento. Entendi, mas o ponto é esse. Não importa quanto você vai ganhar, quanto vale você ganhar. O que importa é o quanto o seu consumidor quer pagar. Acho que essa é a mensagem aqui. Talvez voltando até para você aqui. Essa coisa a gente se perde tanto de olhar e falar, olha, qual é o meu custo, quanto tem que ser, quanto deveria ser, quanto o seu consumidor está disposto a pagar, entendeu? E também tem segmentos. Você vai achar consumidores que não têm R$50 para pagar numa sessão e você vai achar consumidores que têm R$500 para pagar numa sessão. Essa é a sua decisão, entendeu? É a sua estratégia do seu negócio, do público que você consegue atingir, de com quem você consegue falar. Por isso, nessa hora que você vai falar com o seu cliente, você tem que conversar com o seu cliente potencial. Não é qualquer pessoa. É quem realmente você gostaria de chegar e compraria o seu produto. Então, esse é um bom ponto. Mas, para a gente não perder o foco aqui, então. No final, o certo é você entender o quanto o seu cliente quer pagar. Se você alugar uma sala na Paulista, alugar o software, fizer uma série de coisas, criar uma série de custos para o seu negócio, que não entregam valor, que o seu consumidor quer pagar, todo esse racional ele vai por água abaixo. Você continua não conseguindo vender projeto. Então, o meu ponto é esse, do tipo, muda a mentalidade de pensar em custo, tem que saber o custo, você tem toda a razão, tem que saber o custo, e ele serve como um racional de você falar, mas eu já gasto no mínimo isso, X do quanto você está me pagando, vai para cobrir meus custos, com isso, com aquilo. Olha a concorrência, se fizer sentido para você, e quando ele faz sentido para você? Quando o seu consumidor também está olhando a concorrência no momento de fazer a compra. Se não, é conversando com ele. E aí você vai evoluindo. Vou pedir só um minutinho, eu tenho mais 3 minutos, eu vou passar os slides e a gente pode focar nas perguntas no final, tá bom? Para não tomar o tempo de todo mundo. Vou pular isso aqui. A gente falou de valor, então, só para mostrar uma outra frase do Warren Buffett, que é um grande escritor também de negócios, ele é empresário e tal, e ele diz que preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, uma frase bem parecida com a outra que a gente viu, mas sobre a ótica do consumidor, né? Ele paga preço e ele recebe valor de volta. Bom, e aqui a pergunta que tinham feito, mas e aí, percebi que eu poderia estar cobrando mais do que eu estou cobrando hoje, como é que eu aumento? Então, vou falar bem rapidamente aqui. Existem N formas, muitas formas como você pode fazer isso. Eu trouxe 2, que é a que a gente costuma usar mais. Se você percebeu que você tem que aumentar, você tem que fazer uma mudança de preço que não é muito grande, a sugestão que eu daria é imaginar como se fosse uma escadinha. Meu pão custa 8 e eu preciso, na verdade, eu vi que o meu consumidor está disposto a pagar 10. Não vou aumentar de 8 para 10, porque eu estou fazendo 25% de aumento. Mas eu posso aumentar 50 centavos agora, mais 50 centavos daqui X meses, mais 50 centavos, em X tempo eu cheguei em 10. Você imagina como uma escadinha. Pode ser uma forma. Agora você fala, não, na verdade, eu percebi que eu podia estar cobrando 12, eu podia estar cobrando 15 e eu estou cobrando 8. Então, nenhuma escadinha vai resolver, porque para você sair de 8 e ir para 15, você está fazendo incrementos muito altos e, na verdade, mesmo que o seu consumidor está disposto a pagar por isso, ele vai ficar bravo. Ele fala, mas eu pagava 8, você saiu de 8 para 15 em tão pouco tempo. Então, qual que é a sugestão que a gente tem? Traga novos produtos, traga novos serviços, que tem um valor agregado um pouquinho maior. Então, agora você trouxe um pão que tem lichia e castanha. E você comprou 15. E aí, aos poucos, você vai migrando os seus consumidores para esse produto até o ponto que você não tem mais o produto de 8. Mas você não pegou o de 8 e jogou o preço lá em cima e deixou o seu consumidor bravo, entendeu?
Que acho que isso é muito importante. Ele pode estar disposto a pagar mais, mas não é por isso que te dá o direito de pegar um preço e jogar daqui para cima no outro dia, porque ele sabia que ele pagava menos anteriormente. Tá? Ajuda essas dicas? E o último ponto, gente, esse para mim é o mais importante, porque imagino que todo mundo está fazendo, e a gente faz, e eu com a minha startup também, tipo, brigo com o pessoal para não fazer, e ao mesmo tempo me pego no impulso de fazer. Promoção de preço. Promoção de preço, ela é importante, ela tem o seu papel, mas você tem que saber fazer. Tá? Porque não é porque você está vendendo mais em volume que você está ganhando mais. Você pode estar perdendo dinheiro sem saber, e eu trouxe um cálculo para a gente fazer juntas. É o único momento que eu vou ter uma conta aqui, mas acho que é importante. Vamos falar do exemplo do pão de novo. Vai. Você está vendendo por 10, ele te custa 6. Quer dizer que sobrou 4 para você. Você vendeu 25 hoje, lá na feira, lá embaixo. Então, você ganhou R$100 de lucro. Tá? Aí você fez isso ontem. Tá? Aí você fala, amanhã eu vou fazer uma promoção, em vez de vender 25, eu vou vender 40 e vou arrebentar. De 10, você jogou o preço para 8. Deixa eu deixar a pessoa tirar foto. Seu custo continuou 6, você já tinha feito os pães. Você passou a ganhar R$2 por cada pão, vendeu 40 e fez R$80. Quem aqui está pensando agora que, ai, meu Deus, eu devo ter feito isso várias vezes? Então, acho que isso é muito importante. Promoção, de novo, tem o seu papel, a gente tem muitas vezes que fazer, mas você tem duas coisinhas que você tem que fazer quando você for fazer promoção. Fazer conta. Volto. Fazer conta, que é essa continha aqui, e ter uma meta. Essa promoção, você pode até decidir fazer, mas ela só vai fazer sentido para você se você vender 50, não 40. E 50, você vai vender a mesma coisa. Você vai ganhar a mesma coisa que você ganharia ontem. Exato, você trabalhou muito mais, às vezes você precisou, de uma funcionária ali para te ajudar, para dar conta do... Muitas vezes você tem mais custo, essa é a verdade, quando você vende muito mais. Então, faça metas. Eu vou fazer a promoção, preciso fazer, só que então, em vez de vender 50, eu vou ter que vender 75. E aí saber, não sei qual é o cálculo dos 75 aqui, mas imagina que ele vai ser 120. Então, é para você pensar, olha o esforço que eu tenho que fazer para sair de 25 e ir para 75 para ganhar R$20 a mais. É o que eu quero? Faz sentido para o meu negócio? Tá? Essa é uma super dica que eu dou, porque às vezes a gente está com tudo bonitinho. Precifiquei certo, sei os meus custos e saio fazendo promoção sem pensar. Exatamente. Exatamente. Mas tem isso também. E uma coisa importante, gente, quando a gente faz muita promoção, a gente educa o nosso consumidor a comprar em promoção. Ele para de comprar sem promoção. Então, a gente cria um problema muito maior do que o que a gente tinha antes de começar a fazer promoção. Tá? Então, aqui, lembrando, então, para fechar, nosso foco é lucro, é para isso que o nosso negócio existe. A gente tem que, todas as decisões que fizer no dia a dia, pensar em lucratividade. Para isso, é preciso conhecer os custos. Sem conhecer os custos, a gente não consegue entender se está tendo lucro, ou pior, não consegue tomar as decisões certas para ter lucratividade no nosso negócio. O preço é um grande aliado. Vamos parar de ver o preço como tenho que vender o mais barato possível, ele é um vilão, não consigo defender o valor do meu produto. É possível, sim, mas a gente precisa entender qual é o valor do nosso produto, do nosso serviço, e cuidar com as promoções de preço. Tá bom? É isso, gente. Obrigada.